minha eleição para o Senado, acho que se deve à televisão. Eu tive um cuidado muito grande. Quer dizer, eu sempre achei que candidato ao Senado pode ser derrotado. Você é um candidato ao Senado, já é uma situação, já é uma investidura, já é um momento na biografia da pessoa. E eu procurei dar à candidatura o tratamento que eu achava que merecia. E com a televisão aquilo foi ganhando, etc. E eu achava muito difícil a vitória, né? Porque a situação era muito, mas muito forte, né? Eu me recordo, meu amigo Nestor Iosto, de vez em quando ele me beliscava assim, né? E eu, firme. Só no último dia eu me permiti No último dia. Estava encerrada a campanha, ou seria encerrada naquele dia, e o Pedro convidou os jornalistas para um almoço, conversar um pouco. E o Salomão Kirchner, jornalista, excelente jornalista, fez uma pergunta, assim, se eu esperava ganhar, etc. Eu digo, olha, Salomão, eu acho que eu vou ganhar. Pelo jeito, pelos sinais, eu acho que eu vou ganhar. O perigo ganhar é uma coisa assim. Ele disse, mas o doutor Nestor disse ainda hoje, num jornal, numa entrevista inteira, de página inteira no Correio do Povo, que ele vai ganhar por 100 mil votos. Eu tinha lido. E eu digo, o Nestor disse isto, em entrevista, está no Correio do Povo? Se está no Correio do Povo, então ele disse mesmo. Jornal sério. E aí foi que eu disse, mas que engraçado, hein? Há tantos meses, chegando ao Rio Grande, o Nestor disse que ia ganhar por 100 mil votos. Hoje se encerra a campanha, ele diz que vai ganhar por 100 mil votos, não ganhou nenhum. Então eu vou ganhar mesmo. Foi a única vez que eu me permiti fazer esse brinquedo. Em 74, o MDB elege nada menos que 16 das 23 cadeiras em disputa no Senado. Da leva oposicionista faziam parte Marcos Freire, Roberto Saturnino e Orestes Quércia, dentre outros. No Rio Grande do Sul, o vencedor foi Paulo Brossard. Nós chegamos lá no fim da tarde, cansado, não tinha ninguém. Nós entramos num salão paroquial, enorme, vazio. Vamos lá para a mesa, daí a pouco eu levanto os olhos e vejo que estava cheio. E eu disse ao Pedro, nós já ganhamos essa eleição, Pedro. E ele disse, não, tu já ganhaste então. Eu digo, Pedro, nós já ganhamos essa eleição, Pedro. Não, tu não está falando sério. Pedro, eu sempre falo sério, Pedro. Então por quê? Quantos minutos nós entramos aqui? Não tinha ninguém do lado de fora e não tinha ninguém do lado de dentro desse salão. E agora está cheio. Onde é que estava essa gente? E ele diz, mas é mesmo? E eu disse, não é tudo, ainda tem mais. Tu repara que esse salão que está cheio aí, metade é homem e metade é mulher. E quando aparece mulher desse jeito aí, pode escrever, o resultado já está tomado. E eu disse, mas ainda tem mais. Tu repara que dessa multidão que está aí, homem e mulher, metade vai votar pela primeira vez. Tudo gurizado aí. E aí, pela primeira vez, eu disse lá que nós já tínhamos ganho aquela eleição, etc. Primeiro discurso no Senado.
o Petrônio naquela ânsia que estava, que não suportou, subiu aquelas escadas ali da mesa 10 vezes, 20 vezes, e o Magadinha só fazia assim com a cabeça e nada de me interromper. E depois o Petrônio começou o discurso da resposta, que tinha falado tanto em lei, mas que tinha começado violando a lei, né, falando mais da hora, etc. E eu só disse uma coisa, uma parte só disse uma coisa. Que eu estava me repetindo. Eu posso repetir-me. Todo mundo entendeu o que eu não disse, ou melhor, pensou que eu tivesse dito aquilo que eles sabiam que estava implícito, né? Mas que eu não disse. Eu não disse mais do que isto. Eu posso repetir-me. E aí foi... Lembra qual foi o tema do primeiro discurso? Foi o que tinha havido de 64 até aquele momento. E eram o quê? Eram 20 anos, né? Não, 10 anos. Não, 70, 10 anos então. Então, 10 anos. 64, 74. Certo. Mas aí, eu também disse, eu fiz o discurso que eu achava que devia fazer. Dizendo as coisas, preto é preto, branco é branco, quadrado é quadrado, redondo é redondo. Mas para que dúvida não houvesse já no fim, eu disse isto, que se eu precisasse demonstrar a procedência, a veracidade daquilo que eu havia dito durante um longo discurso, que eu poderia resumir tudo numa frase. Fui eleito por 6 anos. Por 8 anos. No entanto, o meu mandato pode durar 8 anos. Parei. Um conveniente silêncio, olhando assim todos os recantos debaixo e do alto da casa. Deu 8 meses. Outro silêncio com um passeio, né? Ou 8 semanas, ou 8 dias, ou 8 horas. Eu digo, entenderam? Agora, enquanto eu estiver aqui, não vou pedir licença a ninguém para dizer aquilo que entenda do meu dever seja dito. Entenderam? Quer caçar? Pode caçar. Da tribuna do Senado, Brossard fustigava o governo denunciando as arbitrariedades e os descaminhos da chamada Revolução de 64, defendendo a volta das liberdades democráticas. Era chegada a hora de mudar, dizia Brossard, defendendo a concessão da anistia política e o retorno ao pleno Estado democrático de direito. 2 de seus discursos alcançaram forte repercussão. Em um deles, Brossard criticava a censura à apresentação da companhia de balé russo, Bolshoi. Em outro pronunciamento, diante da bancada parlamentar do MDB, Paulo Brossard se contrapôs à posição do então deputado Tancredo Neves e literalmente demoliu o projeto de reforma do judiciário encaminhado pelo governo. A tendência, que era favorável à aprovação da reforma, não resistiu ao brilho da oratória do senador gaúcho. A tendência era a aprovação. E o senhor reverteu a tendência. O primeiro orador para falar quem foi? Líder da oposição na Câmara, Tancredo Neves. Que engraçado, o Tancredo passou da medida. Fez uma crítica ao projeto veemente, e depois então, devemos... E eu comecei a falar num tom muito pausado, muito calmo, dizendo que a casa tinha assistido o discurso veemente, mas
não havia contradição, mas sereno, analítico, de um homem que primava pela serenidade, pelo equilíbrio, pela moderação e limitado também pelas muitas responsabilidades. Tinha sido isso, tinha sido ministro, tinha sido presidente do Conselho de Ministros, né? E uma longa trajetória política, situações difíceis, dramáticas. Né? E ele, este homem moderado, diz isso desse projeto. E comecei a repetir. Quem disse não sou eu, o deputado Tancredo Neves, que muitas vezes é censurado pela sua moderação. E assim foi, e foi. De modo que, lamento divergir, mas eu entendo que não deve aprovar esse projeto. Voto contra. Bom, e foi uma explosão de aplausos. Aí então veio o doutor Ulisses, que eu não sei se por que artes, né? Diz assim, vamos à votação, etc. Líder na Câmara dos Deputados, deputado Tancredo Neves, como vota? Contra. Aí ele votou contra. Aí, não me lembrava disso. É. Petrônio Portela, ex-governador do Piauí, foi um dos mais destacados líderes do governo no Senado. Petrônio e Brossard, ainda que em campos opostos, tinham uma relação marcada pelo respeito. Senador, o senhor se referiu ao Petrônio Portela, que foi uma figura importante naquele contexto. O Petrônio era muito... É aquela velha história, o pior inimigo é o antigo correligionário, e vice-versa, né? Ele que tinha aquelas coisas lá do Piauí, ele precisava, e ele é talentoso, muito inteligente como o diabo, né? E ele, então, exagerava aquelas coisas, era um belicoso. Abertura lenta, segura e gradual. Eu fiz um elogio ao general Geisel, da tribuna do Senado. Creio que 2 vezes eu disse a mesma coisa, mas de uma é absolutamente certo. Quais foram esses elogios? O primeiro deles, que ele tinha enfrentado a tortura. E segundo, que ele tinha promovido a liberdade da imprensa, a liberdade de informação. A libertação da imprensa, a abolição da censura, ele fez porque quis. Não foi obrigado por ninguém. E a outra, eu acredito que ele quisesse fazer. Não tem porquê pôr em dúvidas. Mas tem uma pequena diferença. É que ele foi também empurrado, porque se ele não fizesse, ele terminava no chão. Olha, quem inventou a história da anistia recíproca foi o PMDB. Essa era a tese. E no começo, o pessoal da Arena eram radicalmente contrários. Até o vitorioso não dá anistia, não pede desculpas. E depois, o Arguto, o Petrônio, mas vem cá, vocês não estão vendo isso aqui? Hein? Vocês não estão vendo isso aqui? E aí, então, tanto que quando lembra descobriram aquela casa lá em Petrópolis, uma casa de torturas e coisas, tal. Preparei um discurso, tem impresso aí. Plenário cheio, e o Nilo Coelho, que era o líder do governo, estava lá, me olhava, ali eu não olhava para ele, me olhava e eu olhava para o outro lado. Quando ele estava lá, eu virava para nada. Até que ele veio aquele bonachão, ele veio até. Você vai falar? Vou. Não faça isso, faço. Ele riu.
E, senador, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu creio que o terrorista que em campo aberto pratica o seu ato vandálico, correndo os riscos da sua ação, ainda é menos condenável do que aquele que, ungido de autoridade, abusando da lei, no silêncio das noites, protegido pela ausência de testemunhas, servindo-se de um objeto, porque já deixa de ser uma pessoa humana para ser um objeto. Exercer sobre um pobre, sobre um miserável objeto humano, a crueza dos seus instintos bestiais. No próximo e último bloco, Paulo Brossard relembra o período em que esteve à frente do Ministério da Justiça, durante o governo Sarney, e o ingresso na mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal.